Alô, você que acompanha o professor Gadelha, tudo jóia, meus queridos? Vamos falar sobre química, especificamente falando estudo de soluções. Eu tenho aqui uma questão que caiu no concurso de 2015 do Enem, e ele fala o seguinte: a cafeína é um alcaloide identificado como 1,37-trimetilxantina, cuja massa molecular é igual a 194 gramas por mol. A sua estrutura química contém uma unidade de purina, conforme representado. Aí a figura está aqui. Essa aqui é a molécula, a estrutura molecular da cafeína. Tá? Aí continua. Esse alcaloide é encontrado em grande quantidade nas sementes de café e nas folhas de chá verde. Uma xícara de café contém, em média, 80 miligramas de cafeína. Considerando que a xícara descrita contenha um volume de 200 ml de café, a concentração em mol por litro de cafeína nessa xícara é mais próxima de... então ele já está cantando a pedra para você, que você no final vai ter que fazer uma aproximação. Então é a mesma coisa que dizer, é aproximadamente igual a... Beleza. Então vamos lá. Qual é a situação que nós estamos aqui? Vamos entender? Temos a cafeína, ele fala, aí o Enem fala que numa xícara de café tem 80 miligramas de cafeína e manda considerar o volume de café dentro da xícara como 200 ml, tá? E ele quer saber, a partir dessas informações, qual é a concentração mol por litro de cafeína nesse café. E aqui estão as opções, tá? Na letra A, 0,0004, na letra B, 0,002, na letra C, 0,4, na letra D, 2 e na letra E, 4. Todo mundo, claro, em mol por litro. Vamos lá. Primeira coisa que você tem que ter em mente. Ele deu massa. Ele quer mol por litro. Qual é a definição de mol por litro? É o número de mol de soluto dividido pelo volume da solução, tá? Ok. Só que tem o seguinte, ele deu massa. Ele deu a massa do soluto, que no caso aqui é a cafeína. Não, a princípio não teria como resolver, porque eu preciso do número de mols. Mas se você acompanha o professor Gadelha, você já sabe que tem como você converter massa para mol. Você precisa da massa molecular. E o Enem deu. Inclusive, essa massa molecular você nem precisa calcular, porque ela já está dada. 194 gramas por mol. Então, primeira coisa, converter essa massa para número de mols. Podemos fazer isso por regra de 3. Olha aqui. Quando eu digo que a massa molecular da cafeína é de 194 gramas por mol, eu estou dizendo o quê? Eu estou dizendo que em 1 mol de cafeína, 1 mol de cafeína tem 194 gramas de massa. A massa que está na xícara de café é 80 miligramas. Então eu fecho a regra de 3 da seguinte maneira. 1 mol de cafeína está para 194 gramas de massa, de cafeína, óbvio, né? Assim como N, que é o meu número de mols, está para 80 vezes 10 a menos 3 gramas. Por que esse 10 a menos 3? Porque o Enem deu 80 miligramas. Eu não posso, numa mesma coluna, tá? De acordo com a regra de 3, misturar unidades. Então tem que ser grama por grama. Eu já coloquei aqui 80 vezes 10 a menos 3 gramas. Lembrando que 1 miligrama é igual a 10 a menos 3 gramas. A mesma coisa que dividir por 1000, certo? Então vamos lá. Resolvendo essa regra de 3, a gente vai ter N igual a 1, a gente vai multiplica cruzado. Aí a gente vai ter 194 vezes N, aí vai dar 194N, e 1 vezes 80 vezes 10 a menos 3, 80 vezes 10 a menos 3. 194 passa para o outro lado dividindo, vai ficar 80 vezes 10 a menos 3 dividido por 194, o que vai dar aqui 0,41
0,41, certo? Isso. 0,41 vezes 10 a menos 3 mol, tá? Então, essa é a quantidade de mol de cafeína correspondente a 80 miligramas desse soluto. Agora, vamos para a fórmula da molaridade, tá? Como a gente já sabe, molaridade é número de mol de soluto dividido pelo volume de solução. Então, né, vou botar aqui embaixo. Então, nós teremos 0,41 vezes 10 a menos 3 dividido pelo volume de 200 ml. Aí, o que acontece? Vamos lá. Definição de mol. Número de mol de soluto dividido por volume de solução. Beleza. Só que tem um detalhe que você não pode esquecer. Esse volume de solução tem que estar em litro. Tá? Tanto é que a maneira correta mesmo, com o regulamento debaixo do braço, da definição de mol por litro é número de mol do soluto dividido pelo volume da solução em litro. E, no entanto, o volume está em mililitro. Passamos para litro. Lembrando que 1 mililitro é 10 a menos 3 do litro. Né? A mesma coisa que dividir por 1000. Então, eu vou colocar aqui 200 vezes 10 a menos 3. 10 a menos 3 em cima com 10 a menos 3 embaixo. Promovo o cancelamento. E aí eu terei molaridade 0,41 dividido por 200. Isso vai dar 0,00205 mol por litro. Tá? É claro que você fazendo lá na prova, você vai parar aqui. 0,02. 002. Porque você já vê que é a letra B de bola. Certo? Então não vai continuar para achar o 0 e o 5. Óbvio que não. Ok? Questão tranquilinha, fácil, fácil. Ponto ganho no Enem. É como eu costumo dizer. Toda prova tem uma questão daquela que é para ninguém dizer que tirou 0. No caso aqui, ninguém dizer que tirou 0 no Enem. Ok? Pelo menos em química. Tá bom? Meus queridos, gostaram, curtiram, dê o seu like, dê o seu joinha, nos acompanhe aí nas mídias sociais e até a próxima. Beijo nas crianças.